Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E em 2 Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 8, vamos pensar um pouquinho nessa palavra do Senhor que Deus me deu para que eu compartilhasse com os irmãos. Então, 1 Samuel, ou melhor, 2 Samuel, desculpem, no capítulo 7, versículo 8 e 9. 2 Samuel 7, 8 e 9. Amém? Diz assim: agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou. Eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco neste momento, possamos compreender a Tua palavra e, principalmente, possamos ouvi-la do Senhor, aplicando, Senhor, a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus dá um recado assim para o Davi, extraordinário. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos. Deus fala através do profeta, né? Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, meu povo. Eu te tirei. É até uma frase famosa: eu te tirei do meio da malhada, né? Isto é, eu te tirei daquele lugar mais humilde que você estava, porque havia uma ideia de que era meio uma função de segunda categoria cuidar de ovelhas. E tanto que o pai de Davi, Jessé, ele primeiro expôs todos os irmãos, né, para que Samuel pudesse ungir, e Samuel dizia: esse não é, esse não é, esse não é. Finalmente diz: mas não tem mais nenhum, porque Deus está dizendo que não é nenhum destes. Ah, tem um, mas ele está lá no meio das malhadas. Ele está lá cuidando das ovelhas. Então aquele lá não deve ser, nem foi cogitado que seria ele. Vieram todos os outros irmãos bonitos, altos, né? Os mais velhos. E Deus aqui está dizendo: ó, fui eu que te tirei, né? Lá do meio da malhada, fui eu que te tirei das pastagens. Enquanto estavam duvidando de você e achando que não era você o ungido, mas eu fiz o meu servo o profeta perguntar se tinha mais um. Tem mais um, está lá no meio da malhada, eu te tirei de lá. E nós devemos sempre nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, por que Ele nos tirou de lá, sabe? É importante. E se nós estamos nos permitindo ser usados por Deus, né? Cada um de nós pode pensar numa época em que estava numa condição talvez até bem mais humilde, né? Em termos humanos, mas Deus pega e faz o chamamento, diz assim: venha, porque eu tenho uma missão. E aqui no caso Davi, Deus fala assim: eu te tirei do meio da malhada para ser o rei de Israel. Imagine, né? Ele veio de baixo e Deus o havia escolhido. Só que quando nós somos escolhidos por Deus, a gente passa por um processo. E Davi, ele passa aqui por um processo interessante, porque ele foi ungido. Vamos abrir lá em 1 Samuel, no capítulo 16, só para nós acompanharmos um pouquinho a trajetória de Davi. 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 11. 1 Samuel 16, 11. Diz assim: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, né?
Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então Deus escolhe aquele rapaz do meio da malhada e o profeta unge, derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. E aí começam as peripécias de Davi, né? Porque logo em seguida ele luta contra o gigante Golias, lembram? Está lá no versículo, no capítulo 17, né? No versículo 49, diz assim, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com uma tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto em chão. Então Davi, um cara chamado lá da malhada, um cara que lutou contra um gigante, que todo mundo tinha medo, o gigante Golias, o cara que para defender suas ovelhas lutou contra um leão, ele dá testemunho disso no versículo 36, diz assim, teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Então lutou contra o leão e contra um urso. Era para pensar que ele já estava no auge da sua condição. Mas Deus, para ensiná-lo, para prepará-lo para coisas maiores, Deus fez com que ele passasse por algumas experiências. Então hoje eu quero pontuar 3 experiências que Davi teve que passar, apesar de ele ter sido chamado, apesar de ele já ter vencido um gigante, apesar de ele já ter matado um leão, matado um urso, mas Deus queria mais. E para prepará-lo, então nós temos a primeira lição, que é a lição da caverna. Quando Saul ficou com ciúme dele, porque ele matou o gigante, e o povo começava a cantar assim, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul ficou com ciúme e quis matar Davi, né? E perseguiu Davi. E Davi teve que se esconder numa caverna, chamada Caverna de Adulão. Vamos ver, capítulo 22 de 1 Samuel, diz assim, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Capítulo 22 de 1 Samuel, né? Então ele foge, porque será depois de ele ter feito tanto, ele teve que passar e fazer um estágio. Já fizeram estágio? Na caverna de Adulão. O que tinha na caverna de Adulão? Todo mundo que não prestava, era endividado, era bandido, era marginal. E Davi teve que fazer esse estágio lá. E esses homens que foram para lá, 400 homens, viraram, sabe o quê? Viraram a base do exército de Davi. Isto é, aqueles que poderiam ser os contrários a ele, que poderiam colocá-lo a perder no projeto de Deus, Deus fez com que Davi fosse uma influência tão forte que aqueles que pareciam inimigos do chamado de Deus na vida de Davi se tornaram a base do seu exército. Mas já pararam para pensar nisso? Poder da influência, sabe? Quando a Fernanda falava assim, eu estou no meio de pessoas difíceis, certo? No meu trabalho. Eu pensei, ela está sendo preparada para coisas maiores, né? Provavelmente ela vai exercer influência naquele lugar.
Quando ela sai de lá, aqueles que possivelmente causavam um desconforto tão grande vão ainda chorar por causa dela. Estão entendendo? Às vezes nós ficamos indignados porque Deus permite que a gente conviva com um grupo que parece que é um grupo difícil, né? No trabalho, na escola. Mas Deus olha assim e diz assim, ó, precisa fazer um estágio. Quem é que nunca conviveu com pessoas difíceis? Já? E agradeceu a Deus e disse, obrigado, Senhor, pelo estágio. Então a base de Davi e do seu exército foram as pessoas difíceis que estavam com ele na caverna. E apesar dele ter sido ungido, apesar dele não precisar provar nada para ninguém, porque ele tinha matado o gigante que todo mundo tinha medo, apesar dele ter mostrado a coragem na luta contra um leão e contra um urso, Deus diz, ó, você ainda não está preparado, vai para o estágio na caverna de Adulão. E lá ele vira líder daquele grupo, né? Se torna o líder, um líder tão influente, que a Bíblia, quando fala desses homens, sabe como que a Bíblia chama eles? Homens valorosos. Será que nós temos a capacidade de causar essa transformação tão somente pela nossa presença? Eu gosto muito da oração da Miriam, que ela, volta e meia, ela repete isso nas suas orações, quando ela diz, eu quero ser uma boa influência, eu quero ser um bom testemunho. E é isso. Então, quando a gente está passando por esse período na vida, Deus está nos preparando e Deus está nos usando em relação àqueles que precisam, né? Então, Deus queria coisas maiores de Davi, estava preparando para que ele se tornasse, então, o rei de Israel. Mas ele teve que passar por um segundo estágio. Vamos ver, está no capítulo 21, voltando um pouquinho, versículo 9. Vamos ler um pouquinho ali, ó. Davi tinha acabado de matar o gigante Golias, né? E daí Davi, o rei ficou com ciúmes, queria matar o Davi, certo? Para onde que você fugiria? Sabe para onde que Davi fugiu? Vamos ver? Está ali no versículo 9, diz assim. Capítulo 21, de 1 Samuel, versículo 9. O sacerdote respondeu, a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse, não há outra melhor, dê-me esta espada. E Davi foge para Gate. O estágio dele agora foi aonde? Em Gate. Sabe quem que era de Gate? Se a gente voltar lá no capítulo 17, no versículo 4, diz assim, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate. Ele foi fugir justamente no lugar e na cidade onde ele havia matado o herói deles. É lugar para fugir? Daí vamos ler um pouquinho mais. No versículo 10 diz assim, do capítulo 21, versículo 10. Naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram, não é este o Davi, rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros, vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Então, Davi foge para
para Gate, e para salvar a própria vida, o que ele faz? Ele finge de louco. Alguém já teve que fingir de louco aqui? Fingir de bobo, dar uma de trouxa, fingir que não é comigo, né? Em alguns ambientes a gente tem que dar uma de maluco, sabia? Davi deu uma de doido aqui. Davi, ele disse, se eu tentar me impor, eles vão me matar. O que eu faço? Ele começou a babar, né? Cuspia assim pela boca, assim, e escorria pela barba dele. E ele andava que nem um doido pela cidade, arranhando as portas das casas. Sabe aqueles malucos lunáticos gritando no meio da rua? Davi estava fazendo isso, mas fazendo estrategicamente para salvar a própria vida. Por quê? Porque ele estava fugindo de Saul e de repente ele está na cidade do Golias, que ele havia morto e que era o herói dos filisteus. Eles iriam matá-lo. Daí quando reconheceram, ele disseram, o Davi é o que matou o Golias. Só que ele está, piradão, né? Daí o rei falou, mas será que é por falta de loucos nessa cidade? E Davi dando uma de louco. Agora eu vou contar outro lado da história para vocês, que é a nossa aplicação, sabe? Dizem os estudiosos que Davi, ele foi o primeiro espião, né? Sabe espião? Espião em período de guerra. É aquele que se introduz no meio do inimigo para espiar o inimigo, para ver suas armas, para ver como que eles agem, para ver suas estratégias, o tamanho dos seus soldados, quantos batalhões que tem, como que eles são treinados, que tipo de estratégia. Diz que Davi foi o primeiro espião. E uma das coisas que Davi espionou ali foi uma coisa que a gente chama ciência e tecnologia. Acontece muito hoje na indústria, né? Quem é da indústria sabe disso. Espionagem industrial. Porque os filisteus, eles são um povo oriundo de uma região e foram para aquelas terras, né? E, inclusive, as terras dos filisteus, eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe onde que era? Já ouviram falar na faixa de Gaza? Era ali. Tá? E Palestina é um nome que um rei deu, um grande general deu para aquela região, e era originalmente Filistina. A gente chama de Palestina por causa do PH, né, por causa dessas mudanças que ocorrem na língua. Mas Palestina é uma homenagem à Filistina, aos filisteus, tá? E é daquela região ali. Qualquer dia eu vou pregar sobre as coisas que aconteceram em Gaza. Mas o que acontece é o seguinte, irmãos. Esse povo filisteu, eles são oriundos de povos que desenvolveram a tecnologia do ferro, da idade do ferro. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Então vamos nos colocar lá naquela época. E a tecnologia do ferro, a construção de ferramentas e de armas de guerra, era tecnologia de um povo privilegiado. Quem tivesse essa tecnologia teria vantagem sobre os demais nas guerras, nas batalhas. Lembra quando aquele rapaz, lá na época do profeta Eliseu, perdeu o ferro do machado e ficou desesperado? Porque o ferro do machado era caríssimo. E era uma tecnologia muito... Não era todo mundo que podia ter aquela ferramenta. E as espadas e os armamentos de guerra não eram para todos. E os filisteus dominavam a tecnologia para a construção de armas com ferro. Será que Davi era doido mesmo? Será que ele era bobo mesmo? Primeiro espião internacional a descobrir mistérios da ciência e tecnologia da construção de ferramentas e armas com o ferro. Às vezes Deus, Ele faz isso conosco quando Deus tem planos maiores para a gente, porque
Davi se tornou só o maior guerreiro de Israel, e líder de exército, e estrategista de guerra. Por quê? Porque Deus lhe permitiu passar um período de estágio entre os filisteus, dando uma de doido, dando uma de louco, se submetendo, sendo humilhado, talvez sendo xingado em praça pública, mas ali a visão dele de toda essa capacitação para a guerra expandiu muito, e por isso que ele se tornou top. Às vezes Deus nos coloca em situação que a gente dá uma de bobo, né? Dá uma de trouxa, dá uma de maluco, começa a babar na barba assim. Evidentemente que a gente não está chegando a tanto, mas por que será que Deus nos permite entrar numa empresa e aprender os rudimentos primeiro, né? E depois aprende um pouquinho mais aqui, e depois faz um estágio numa outra lá, e daí Deus vai movendo as circunstâncias, porque Ele tem uma visão, um plano, um objetivo que nos coloque numa condição privilegiada em termos de conhecimento, e conhecimento é poder, em termos de experiência, experiência é poder, é capacidade para nos abençoar e nos fazer cumprir o propósito maior que Ele tem para a vida da gente. Eu vejo isso muito nos jovens, né? O Israel, às vezes, ele reclama que ele está sem um emprego fixo, né? Mas a capacidade da relação com o povo, ele não iria adquirir se não tivesse passado por uma necessidade específica de ir ao povo, de entrar em repartições públicas, né? De ir em reuniões de empreendedores, e lá nessas reuniões de empreendedores ele ser chamado à frente para dar o seu testemunho, né? E conseguir agregar pessoas. Às vezes a gente pensa assim, por que estamos passando por isso? E muitas vezes é o estágio do maluco. Quantas vezes a gente tem que se fazer de doido, né? A gente está percebendo as coisas, mas nós estamos absorvendo e aprendendo, enquanto os outros estão nos desprezando. Será que é por falta de doido nessa cidade? Que vocês me trazem mais um aqui, e deles não matam Davi porque era mais divertido vê-lo babando. Mas ele estava só babando? Ele estava aprendendo. E olha o que é o aprendizado de ciência e tecnologia daquela época, né? E finalmente, irmãos, eu falei da lição da caverna, né, de Adulão, e eu vou encerrar em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 3. Nós temos mais uma lição aqui muito importante. É Deus preparando Davi, o ungido, aquele que já tinha matado o gigante, aquele que já tinha matado um leão, aquele que já tinha matado um urso, mas Deus já está preparando. E daí nós temos a lição aqui, que está no versículo 3 do capítulo 24. Ele foi aos currais de ovelhas, que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos os seus inimigos, para que você faça com eles o que quiser. Então Davi foi muito cuidadoso, cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater no coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então ele disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Olha só,
Saul queria matar Davi, certo? E Davi estava lá dentro de uma caverna, e eis que entra o rei Saul. E o rei Saul numa condição de vulnerabilidade, porque ele teve que tirar a sua roupa, colocar a espada do lado, porque estava fazendo o quê? Vocês entenderam, né? Ele estava fazendo suas necessidades. Que situação, né? E o Davi lá olhando, pensou, não, é o Saul. E os soldados olhando. E daí os soldados falaram para Davi, Davi, você vai hoje ser liberto do seu inimigo. É só matá-lo. E Davi, ele corta um pedaço do manto de Saul, sem que o Saul percebesse. Só que sentiu remorso. Se sentiu mal com isso. E não tocou em Saul. E aqui nós aprendemos uma lição. Às vezes nós queremos pegar um atalho, né? Nós queremos ajudar Deus a cumprir o seu propósito. Nós queremos diminuir o tempo da espera, né? Davi poderia ter pensado assim, olha, por que eu vou esperar tanto tempo até Saul morrer e parar de me perseguir, se eu posso matá-lo agora e já vir o rei? É o atalho. Tem gente que quer as coisas depressa, né? O cara sai da faculdade, daí Deus propõe para ele um estágio na caverna de Adulão. E ele diz, não, eu já quero ser top, eu já quero, né? Daí Deus propõe para ele um estágio lá na terra do Golias, em Gate. E ele diz, não quero passar por essas coisas, por essas privações e provações. Eu quero um atalho que me leve no topo rapidamente. E sabe o que aconteceu? Davi esperou o tempo de Deus. Davi, ele não fez nada precipitadamente. Muito pelo contrário, quando ele tocou no manto de Saul, ele sentiu remorso. Ele disse, esse é o ungido de Deus ainda. Ele ainda é rei. Não é meu tempo. Eu vou esperar o meu tempo. Porque toda vez que a gente tenta ir por um atalho, o que acontece? A Bíblia até diz, né, que há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele são os caminhos da morte. Às vezes a gente quer antecipar as coisas. E Deus ainda está no meio do processo. Deus está nos preparando. Então hoje, com essa mensagem, eu quero que nós todos possamos agradecer pelo período na caverna de Adulão, tá? Isto é, quando a gente teve que conviver com gente difícil. Foi necessário. Você não seria o que você é hoje se você não passasse pelo estágio de gente difícil, gente complicada, e que você pôde exercer uma influência positiva sobre eles. Segunda coisa, você não seria o que você é hoje se você não fizesse o estágio também nos lugares improváveis de aprendizado, lugares que você teve que passar para aprender, como Davi, espião, fez, porque ele não teria toda a capacidade que ele tinha, estratégica, capacidade de construção de armamentos, se ele não tivesse, um dia, dado uma de doido, babando pela barba, assim, ó, escorrendo, coisa nojenta, né? E o povo zombando, e ele arranhando portas em Gate. Porém, o que ele aprendeu ali, ele não aprenderia em lugar nenhum, somente ali mesmo, onde Deus permitiu que ele estivesse naquele tempo. E a terceira coisa, mesmo que os teus inimigos estejam naquela posição deplorável que Saul estava, e mesmo que você tenha a oportunidade de adiantar as coisas na sua própria mão, pela sua própria espada, é besteira. O melhor momento é o tempo de Deus. No tempo certo, Davi
foi colocado como rei de Israel. E no tempo certo, ele conquistou Jerusalém. E no tempo certo, ele foi coroado. E no tempo certo, ele unificou toda a nação. E no tempo certo, ele se tornou o maior rei de Israel. Lembrado até os dias de hoje. Tanto que a estrela que está na bandeira de Israel, qual que é a estrela? A estrela de Davi. Quando o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, fez o discurso, após o ataque que eles sofreram pelo Hamas, ele citou o rei Davi. A memória de Davi, mesmo tendo vivido 1000 anos antes de Cristo, está vivo até os dias de hoje. Por quê? Porque ele submeteu-se a passar pelo processo que Deus tinha para torná-lo o maior rei de Israel. E do qual veio o nosso rei Jesus, Salvador, né, da família de Davi. Rei soberano. Amém?